Bom, boa tarde a todas, a todos e a todes. Primeiramente, quero agradecer o convite, a honra é toda minha. É sempre muito enriquecedor, é sempre muito alvissareiro conversar, né, dialogar, trocar ideias, experiências, sentimentos com pessoas queridas, pessoas, colegas de luta e sonhos, é sempre muito fortalecedor. E eu me sinto muito privilegiado de ter um espaço como esse que me permite, né, ter essa felicidade compartilhada e expandida. Eu quero pedir licença aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, aos meus mais jovens, às minhas mais jovens também, com quem aprendo. Quero me descrever como um homem negro, de pele não muito escura, tenho tranças ao ombro, uso óculos, né, cavanhaque, tenho um brinco na orelha esquerda, visto uma camisa marrom com detalhes pequenos em verde e amarelo. Estou numa sala de professores de uma universidade pública de Brasília e ao fundo tem uma janela. Dá para o salão aqui onde as pessoas costumam conversar, trocar ideias antes de irem para as salas de aula. Eu começo essa conversa dizendo para vocês que eu estou querendo acreditar que a gente está aqui numa mesa, né, que podia ser de um bar, podia ser de um bom restaurante, né, onde nós estamos horizontalmente construindo conhecimento, construindo percepções de mundo, refletindo a respeito de temas que nos atravessam, né, como pessoas, como pesquisadores, como educadores, educadoras, pesquisadoras. Então, a minha proposta não é trazer verdades absolutas, até porque o tema ao qual eu estou atrelado não me permite, né, pensar em verdades absolutas. Mas a honestidade do propósito meu é fazer aquilo que eu brinco muito lá com os meus amigos lá do grupo de pesquisa PAMEDUC, que é jogar pimenta no cognitivo das pessoas, né? Acho que é isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu começo essa conversa nossa falando um pouco sobre o que não é decolonialidade, né? Então, vamos inverter aí um pouco a ordem das coisas e, em vez de atacarmos o conceito propriamente, né, afirmando o que é, vamos refletir sobre o que não é, porque a partir dessa reflexão do que não é decolonialidade, a gente consegue entender que há um compromisso, né, há uma responsabilidade que esse debate precisa levar em conta, né, quando se arvora a abordar os elementos que constituem essa ideia, essa proposta que é a decolonialidade. Pode passar, por favor? Aí é uma brincadeira, né? Só para a gente começar, porque, na verdade, é uma grande confusão mesmo para muita gente, né? Para muitas pessoas, sobre o que é decolonialidade. Até conversava com nosso querido colega, professor Clóvis, mais cedo sobre isso. Há muitos equívocos cometidos quando se afirma falar, trabalhar o conceito de decolonialidade. Então, a gente vai estar aqui nessa tarde, nessa conversa aqui, a gente vai estar comprometido com a honestidade do propósito do tema, né? A gente vai tentar reforçar com a nossa reflexão uma honestidade de propósito e uma coerência, né, com esse propósito que a gente se arvora a abordar, que é a decolonialidade. Pode passar, por favor? Então, como eu disse, a gente começa falando sobre o que não é decolonialidade. Então, decolonialidade não é uma teoria, não é essa a proposta, né? Não é sobre isso, né? É um agenciamento ético, político e epistêmico que se propõe a enfrentar a essa lógica moderno-colonial que tenta padronizar o ser, o saber, o poder, né?
E ela se levanta como crítica a esse modelo eurocêntrico de produção teórica, na universalização de categorias abstratas e na imposição de um modelo único de racionalidade, como afirma o Mignolo e o Quirrano, né? Então, e um outro teórico importante que a gente pode chamar, né, para essa reflexão, um pensador decolonial importante, que é o Maldonado Torres, né? Ele vai dizer para nós sobre a decolonialidade entendida como um movimento de resistência e um horizonte de sentido que se expressa em práticas estéticas, políticas e epistemologias diferentes, nunca como corpo sistemático de teoria, nunca com esse propósito, né, de uma teoria, né, mas como uma praxis, um modo de fazer e pensar conectados, a se situar de forma rebelde, né, produzindo desde os contextos latino-americanos e afrodiaspóricos, como nos chama a atenção a Catherine Walsh. A gente pode dizer que decolonialidade está relacionada ao movimento de desobediência epistêmica e não ao modelo teórico universal. Então, decolonialidade não é uma teoria. A gente começa por aí a nossa jornada conceitual. Pode passar, por favor? A decolonialidade também não é uma prisão, também não é uma, uma camisa de força epistemológica, né? Na verdade, é uma proposta de desprendimento. É totalmente contrária a essa ideia de aprisionamento, né? Desprendimento de quê? Das lógicas coloniais, né? E não é um desprendimento que gera um outro, não é um desprendimento que gera uma nova forma de dominação e imposição, né? Como diria o Maldonado Torres, mais uma vez citando ele, é um projeto inacabado, né? Que vai propor uma atitude, um agenciamento, uma postura crítica diante da colonialidade do ser, do poder e do saber, mas sem construir uma doutrina teórica formal. A proposta não é essa. Essa opção, e aí é importante a gente chamar a atenção, como destaca a Zuma Palermo, a decolonialidade como uma opção, como uma possibilidade de cosmopercepção e de agenciamento, né, no mundo, né, não diz respeito a uma imposição de um novo sistema ou um modelo fechado. Antes, sobre a abertura de um lugar ou outro de pensamento e também de ação. No artigo Revisão do Fragmento do Arquivo Conceitual Latino-Americano, no final do século XX, né, a Zuma Palermo vai afirmar que a proposta de um pensamento decolonial exige a geração crítica de uma genealogia desvinculada do poder colonial. E em Desobediência Epistêmica e Opção Decolonial, ela vai definir a decolonialidade como opção, como escolha, uma trajetória de resistência, não um determinismo inevitável ou irrefutável, né? Então, a gente já está entendendo, mais ou menos, que a decolonialidade tem essa dimensão de proposição, né? E ela é aberta ao diálogo, ela é aberta a reflexões possíveis a partir de elementos que lhe são caros e constituintes da sua ética, discente pensamento. Pode passar, por favor? Também é importante dizer, eu gosto de frisar isso muito, que a decolonialidade não é uma cultura de ódio, né? É, a gente não vai tocar. Eu já vi pessoas bem intencionadas falando coisas parecidas com. A gente tem que rejeitar tudo que vem de Europa e Estados Unidos. Tudo que é Europa e Estados Unidos não presta, né? Aí, veja só, a gente vai dizer que Paella não presta, né? Miles Davis, Joe Coltrane não prestam, Beyoncé, para quem é da cultura pop, né? Caravaggio não presta, né? Então, assim, não é sobre isso. Não é sobre odiar, muito menos odiar a Europa e Estados Unidos. Mas é sobre se insurgir com um modelo de padronização do ser, do saber, do poder. Tudo que vem da Europa, que é produzido pela arte, pela poesia humana, né? Pela natureza, tudo é bem-vindo, tudo é bonito, tudo é válido, mas também o que nós produzimos também é bonito, também é bem-vindo, também é válido, né? Então é sobre a gente conseguir entender
que nós também temos contribuições, temos participações, temos valores, somos importantes, somos significativos naquilo que nós produzimos. Nós que eu digo, nós da América Latina, como diria a nossa doutora, agora doutora, né, Lélia Gonzalez. Então, a decolonialidade é uma atitude epistêmica e política que se propõe a abrir espaços para pluralidade de saberes, diferentes modos de viver, possibilidades variadas de ontologias que foram atingidas e são pelo projeto colonial, e também para questionar e articuladamente superar os efeitos do colonialismo nessa produção do conhecimento e na convivência social, né? E aí uma das ferramentas importantes da decolonialidade, talvez a sua engenharia, sua força motriz, né, sua engenharia principal, é a interculturalidade crítica, esta que propõe um diálogo horizontal entre culturas, reconhecendo relações de poder que historicamente colocaram algumas culturas como superiores a outras, como aponta Catherine Walsh, né? A interculturalidade crítica não vai defender a valorização das diferenças, não vai defender o respeito às diferenças, vai defender a garantia do exercício do direito de ser diferente, a defesa ferrenha à diferença, né? Você é diferente. O que é que eu posso fazer para que você continue diferente? É sobre isso, né? É mais do que respeitar, é fortalecer subjetividades, né? É garantir o direito de ser e estar a partir de uma possibilidade, de uma particularidade, né? Então, em vez de rejeição ao outro, a interculturalidade crítica se posiciona numa postura ética de escuta. Eu gosto muito disso que a gente está falando aqui, a Caterine chama atenção, que não é ouvir, é escutar. Ouvir é captar o som. A gente está aqui conversando, tem um professor aqui do lado dando aula, a Ju está aqui trabalhando. Eu não estou prestando atenção nessas pessoas. Eu sei que elas existem e estão aqui, mas não estou prestando atenção nesses sons. Eu estou focado aqui com vocês. Então, assim, o que vocês falam, ou o que eu estou dizendo, está sendo objeto de escuta. Né? Eu estou processando intelectualmente aquilo que eu estou captando. Então, nesse sentido aí, é bom que a gente fale de escuta, reconhecimento e valorização dessas diferenças na perspectiva de garantia da sua existência. Né? Como explica a própria Catherine Walsh, a interculturalidade crítica se compromete com reconstruir o tecido social a partir dessa pluralidade de vozes e não criar novas divisões. Né? Então, é nesse sentido que a gente caminha, a gente poder chegar a uma compreensão holística desse conceito e, mais do que isso, compreender a sua forma biófila de operacionalização. Como é que a gente pode operacionalizar a decolonialidade para a vida, para a valorização, dignidade da vida, das vidas, né? Nesse sentido que a gente está fazendo essa construção de pensamento aqui, partindo do que não é decolonialidade. Mas vamos avançar. Pode passar, por favor? Então, para falar de decolonialidade, precisamos também falar de colonialidade, né? Esse nosso objeto de enfrentamento, de luta, né? Que a gente quer desconstruir, que a gente quer destruir, na verdade, né? O Quijano vai dizer que a colonialidade, né, o Aníbal Quijano, vai falar que a decolonialidade é um dos elementos que constituem, né, e especificam o padrão de poder capitalista. Né? E esse elemento constitutivo do poder capitalista se sustenta numa imposição de uma classificação racial étnica da população do mundo como ponto fulcral, né, do referido padrão do poder. E vai operar em cada um dos planos, meios e dimensões materiais e subjetivos da existência social no dia a dia e da escala societal. A colonialidade origina-se e mundializa-se a partir da América. Essa América aí que a gente entende como grande máquina, né, de anexação de territórios, pensamentos, né, visões e cosmopercepções de mundo. Então, é muito importante essa reflexão do Quijano,
para a gente poder pactuar uma coisa, né? Pactuarmos, é sobre pactuação isso aqui, né? Não há honestidade de propósito, não há ética, não há responsabilidade, não há biofilia num debate sobre decolonialidade se nós não entendermos a centralidade da questão racial nesse debate. Então, não é possível, minha gente, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, falarmos em decolonialidade sem primeiro falarmos de antirracismo. Porque, como a gente costuma dizer, o capitalismo não inventou o racismo, mas nenhuma tecnologia de morte opera com mais sofisticação e competência o racismo do que o capitalismo. Né? Essa imagem que a gente está vendo aí, por exemplo, é uma tradução perfeita disso que eu estou aqui tentando, nesse esforço de argumentação aqui, construir com vocês. Né? Pensando no Brasil, nós somos o quê? 54% de negros na população brasileira? Será que a gente tem 54% de desembargadores, de juízes, né? Onde é que a gente vê esses 54%, né? Então, é essa gritante discriminação, essa gritante segregação racial deve nos servir de mote para compreendermos que há, de fato, racismo na base dessa operação da colonialidade. Que a gente vai falar de colonialidades porque ela se desdobra, né? A gente vai eleger pelo menos três desdobramentos dessa colonialidade para poder a gente entender, destrinchando para poder entender o todo, né? A partir das particularidades, compreendemos o holos do significado dessa colonialidade aí. Pode passar, por favor? Então, começamos com a perspectiva de colonialidade do poder. A gente falou de três, né? Colonialidade do poder, do saber e do ser. Vamos começar com a colonialidade do poder, sem nenhuma hierarquia entre os três, mas só para a gente poder entender, organizar, sistematizar e organizar o nosso pensamento de uma forma específica. A gente vai começar pela colonialidade do poder, que o Maldonado vai chamar a atenção para a gente, dizendo que ao invés de estar limitado a uma relação formal de poder entre os povos ou nações, a colonialidade do poder vai dizer respeito à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade, as relações entre as subjetividades se articulam entre si por meio de um mercado capitalista mundial e da ideia de raça. Assim, ainda que o colonialismo, não confundir com colonialidade, né? Ainda que o colonialismo tenha precedido a colonialidade sobrevive após o colonialismo. A colonialidade se mantém viva e se sustenta nos manuais de aprendizagem, nos critérios para os trabalhos acadêmicos, na cultura, no senso comum, palavras do Maldonado Torres, na autoimagem dos povos, como eles se veem, nas aspirações dos sujeitos, em todos os outros aspectos da nossa experiência moderna. Ele resume, essencializa, dizendo que respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente. Então, pensando em Brasil, eu trago essas duas imagens aqui, que na verdade a gente pode dizer que dizem a mesma coisa, né? São duas imagens diferentes, de tempos diferentes, de estruturas diferentes, mas que dizem a mesma coisa, né? Em uma imagem, a gente vê uma família escravista, escravagista, em um Brasil do início do século XIX, uma gravura do Debré, né? Que representa um jantar brasileiro. Esse jantar brasileiro mostra, né, a família branca, a família rica, detentora da dignidade humana, porque é isso, né? Sobre isso. Ser branco na perspectiva da hegemonia, da branquitude, é ter lugar, é ocupar um lugar a partir do momento que se nasce. Só o nascedouro já garante essa dignidade humana. Ser tratado, ser lido, ser visto como um ser humano, com todos os direitos que um ser humano tem
desde o seu nascedouro. E as outras coisas, porque não são nem pessoas inferiores, são coisas, porque estão esvaziadas de humanidade ao redor dessa mesa, onde só esses privilegiados comem esse lauto banquete e, como um ato de misericórdia, né, oferece algumas migalhas para esses que estão aos pés da sua mesa, né? E é muito violenta e agressiva a publicidade da branquitude, né? Que é uma publicidade da colonialidade do poder. Vejam, aqui vocês estão vendo ao lado, numa imagem contemporânea, uma fotografia contemporânea, vocês estão vendo uma propaganda, né? Uma propaganda de uma imobiliária, né? Vendendo um prédio, apartamentos, enfim. E aí a afirmação é de uma violência absurda. Viva como poucos. Quer dizer, é legítimo, é justo, é passível de assimilação e de concordância que garantimos, que sejamos garantidores da qualidade de vida para poucos. Bom, se uns vão viver como poucos, significa que muitos vão morrer. Então, essa propaganda, essa proposta colonial, da colonialidade do poder, marca justamente um caráter também racial, sobretudo, né? Não também, sobretudo, um caráter racial no seu exercício de poder, né? Um caráter racista, para ser mais exato, no seu exercício, nesse exercício dessa colonialidade do poder. Passar, por favor. Mas também nós temos uma outra perspectiva, uma outra subcategoria, uma outra expressão da colonialidade, que é a colonialidade do saber. Esse nós que somos educadores, educadoras, pesquisadores, a gente consegue, né? Salta aos nossos olhos os exemplos, né? Os casos, as vivências, as dinâmicas que nós testemunhamos no nosso cotidiano, no nosso exercício de trabalho. Então, a colonialidade do saber diz respeito nessa operação da inferioridade de grupos humanos não europeus, do ponto de vista da divisão racial do trabalho, do salário, da produção cultural e dos conhecimentos. É por isso que o Quijano vai falar, né, da colonialidade do saber entendida como a repressão de outras formas de produção de conhecimento não europeu que vai negar tudo aquilo que é produzido, que é construído intelectualmente, sensivelmente, artisticamente, né, historicamente, por povos indígenas africanos, por exemplo, né? Reduzindo essas contribuições, essas produções, essas participações na construção de mundo à categoria de primitivos e racionais, pelo simples fato de pertencerem a uma outra raça, dito isso do ponto de vista de uma supremacia, de uma ideologia supremacista. Então vocês vão ver essas imagens aqui abaixo, são imagens de quê? São imagens de pessoas produzindo tecnologias de vida. São pessoas que constroem a vida a partir de uma inteligência orgânica, como prefere o Ailton Krenak, né? São construtores de vida, produtores de vida, a partir de uma sabedoria que lhe é passada, né, pelos seus ancestrais, pelos seus mais velhos, e que eles se sentem na obrigação de também manterem viva a partir do compartilhamento desse conhecimento. Então, essas pessoas que, para nós, são produtores de vida, para a lógica da colonialidade do saber, são fazedores de primitivismo, né? São fetichistas, no sentido absolutamente pejorativo da expressão, né? São animistas, no sentido também pejorativo da expressão. Não são pessoas conectadas com a produção do conhecimento superior, do conhecimento livre, que é o conhecimento europeu. Então, essa colonialidade do saber, ela vai operar justamente também nessa perspectiva epistêmica, nessa perspectiva da produção de conhecimento, na fabulação, na construção de ideias, de sentidos,
a partir de uma centralidade europeizante. Pode passar, por favor? Bom, agora vem aquela que eu, particularmente, como pesquisador, como educador, como alguém que busca conhecer, entender mais e melhor a decolonialidade, a própria colonialidade, eu compreendo que essa expressão, essa modalidade da colonialidade, ela precisa de uma especial e principal atenção, penso eu, né? A gente vai falar de colonialidade do ser, aquela que é exercida a partir da tentativa de subalternização, de reificação, de coisificação do outro, esvaziando esse outro de humanidade, colocando esse outro naquele lugar fechado, naquela cercado, né? Esvaziado de ar, de vida, de poesia, que o Frantz Fanon vai chamar de zona do não ser. Então, mesmo em um cenário onde a presença de brancos é mínimo, foi possível constatar como as frequentes ações de valorização do branco em detrimento do negro mantêm o segundo em situações de inferioridade, diz Jesus, mostrando como a ideologia do branqueamento ganha tamanha força ao ponto de incentivar práticas racistas, mesmo na ausência de brancos. Porque aí a gente vai ter o quê? A reprodução do racismo por parte de pessoas negras. Sabemos que pessoas negras não podem, né, sob nenhum aspecto, serem racistas, porque elas não pertencem ao poder hegemônico. Para ser racista, é preciso pertencer, ser do poder hegemônico. E aí, a partir desse lugar, nomear, racializar o outro, chamar o outro de outro, né? Então, o negro indígena não pertence a esse lugar hegemônico de poder. Mas ele pode, a despeito de não pertencer à hegemonia de poder, ele pode o quê? Manifestar, reproduzindo essa lógica perversa, né? Como a gente pode também entender na perspectiva das mulheres. As mulheres não podem ser machistas, elas são objeto de ódio, de aniquilamento do machismo, mas elas podem sim reproduzir elementos constituintes, estruturantes do pensamento, da lógica e da operacionalização machista. Isso sim, né? Então, por que isso? Porque os privilégios proporcionados àqueles que possuem características somáticas brancas, dentro e fora do espaço escolar, vai corroborar na construção identitária negativa de estudantes negros. Então, Jesus está falando a partir de uma perspectiva da educação, porque a educação também vai influir na construção, ressignificação da ontologia, desse ser. Então, pensar em decolonialidade, minha gente, é pensar nesses três elementos, mas entender que não é possível, assim como não é possível pensar em decolonialidade sem falar, abordar, compreender, internalizar o antirracismo, também não é possível pensar em decolonialidade sem levar em conta que ela precisa partir do ser. É na ontologia, é na esfera ôntica que a gente precisa primeiro, de forma primeva, trabalharmos a nossa decolonialidade, a decolonialidade do ser. Porque, vejam, isso é muito compreensível, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para mostrar para vocês que, assim, mesmo imbuído do melhor dos sentimentos, do melhor dos pensamentos, podemos ser reprodutores da morte, podemos reproduzir necrofilia sob o discurso de estarmos justamente trabalhando de forma biófila. Então, é muito importante a dimensão crítica, a perspectiva crítica nesse pensamento, nesse sentimento, nesse agenciamento que nós estamos operacionalizando, né? Aí vocês estão vendo uma imagem alusiva a esse massacre que houve aqui no Rio de Janeiro, né? Numa operação da polícia que, segundo o governador do estado, foi uma operação de sucesso, e segundo parte da população,
que acredita na lógica necrófila de que bandido bom é bandido morto, e aí vocês sabem, né? Numa sociedade que estrutura as relações de poder a partir do racismo, vocês substituem o bandido bom, bandido morto, por negro. Porque é sobre isso, né? Mesmo os pobres, que são brancos, né? Mas aí a gente vai pensar no Haiti, como diz a canção do Caetano e do Gil, né? Os brancos, de tão pobres, são como pretos. E pretos são podres, são dignos da morte, são corpos alvo. Então, nessa sanha, né, da necrofilia, todos tombam, brancos e negros, desde que estejam numa condição de subalternização ou alvo de uma tentativa de subalternização por parte do poder hegemônico. E aí vocês estão vendo também outra expressão de racismo, que é essa figura aqui, né, do branco salvador, né, aquela pessoa branca que vai para lugares onde vai encontrar pessoas negras, pessoas indígenas, né, muitas vezes em situação de baixa infraestrutura, saneamento básico, né, de ausência total do braço do Estado na garantia de direitos, vai lá, vai exotizar essas pessoas, vai tratá-las como coisas, para poder gerar engajamento nas suas redes sociais, para poder mostrar que são humanas, a partir dessa coisificação. Essa imagem dessa pessoa aqui me lembra muito uma prática comum no período escravagista, que era os senhores de engenho, as senhoras de engenho, surrupiarem os filhos bebês e darem os filhos bebês dos negros escravizados e darem para os seus filhos brancos brincarem como se fossem bonecas. Toda sorte de perversidade, de agressão física se fazia com essas crianças. Nos Estados Unidos, há vários relatos, tem até rótulos de charutos, de produtos enlatados que apresentam uma prática comum, que era atiçar corpos de crianças para crocodilos, né? E aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que um ser humano é capaz de fazer isso com o outro, né? Aí a gente pode também rebater isso com o que aconteceu na Alemanha nazista, né? Quando jovens eram arregimentados para matar crianças, né? Matar bebês. Então, o que move? Como é possível uma coisa dessa? De novo, estamos falando de ataque, atingimento na ontologia. Esses soldados eram educados a entender que aquelas pessoas judias não eram pessoas, eram ratos. Aqueles bebês atirados a crocodilos não eram bebês, eram coisas. Primeiro você esvazia de humanidade para depois você não, né? A lógica hegemônica necrófila, nós não. Então a lógica hegemônica necrófila, o que é que ela faz? Primeiro ela esvazia de humanidade para depois ela, né, promover a morte, né? A morte em todos os sentidos, né, que não é só morte física. Então, é sobre isso, é sobre esse estratagema que a colonialidade do ser utiliza, que a gente precisa compreender, ficar atento e trabalharmos séria, honesta, profundamente a nossa decolonialidade do ser, porque a partir dela todas as outras podem se dar, né? Começando na ontologia, começando na esfera ôntica, nas subjetividades, nas constituições dos sujeitos, aí a gente pode pensar em exercícios, em praxis, né? Na prática do poder, na construção do saber, né? Nas propostas, todas outras possíveis, né? É sobre isso. Pode passar, por favor. E aí a gente precisa dizer que as diferentes formas de opressão do poder hegemônico, elas vão operar estabelecendo uma sobreposição, uma interconexão de diferentes aspectos da identidade social das pessoas. A gente está falando de gênero, raça, religiosidade, sexualidade, constituição corpórea, corporeidade e outras variáveis. Porém, a questão racial, ela é peremptória. Ela vai se destacar nas relações de poder. O racismo ele vai operar nesse lugar socio-relacional, tentando explorar e ou destruir.
esse corpo-território subracializado, né, com a autoridade que o poder hegemônico branco tem, né, com suas memórias, patrimônios, histórias, culturas, subjetividades, demais aspectos constitutivos da sua humanidade, colocados naquela zona do não ser, dita pelo Fanon. Colocados como coisas inferiores, inúteis e até perigosas, portanto passíveis de serem eliminadas, destruídas. Uma vez que a colonialidade moderno-capitalista se vale do racismo como principal engenharia de operação e manutenção, não vai ser possível pensar, agir decolonialmente sem antes construir um fazer-se antirracista. E aí eu pego o emprestado do professor Elison Antônio Paim, grande autoridade em decolonialidade, o conceito, a categoria do fazer-se, para dizer que, assim como o antirracismo, assim como o antimachismo, a decolonialidade precisa ser concebida como de fato é um processo, um devir, não é um lugar, não é uma medalha, não é um certificado, né? Pronto, hoje eu não falei inglês o dia inteiro, né? Conversei com meu amigo indígena, não coisifiquei ele. Pronto, eu sou decolonial. Não, ninguém é decolonial. A gente está em um processo de decolonialidade. Devir, processo, é todos os dias, são todos os dias, né? Todos os dias precisamos entender, por exemplo, que vidas negras importam e defender esse argumento de pessoas que vão dizer, pessoas inclusive nossas, que vão dizer todas as vidas importam. Quem diz todas as vidas importam, não entendeu. Não entendeu. Porque se a gente está falando, destacando, dando ênfase, lançando luz na ideia de vidas negras, porque as outras vidas não estão correndo risco de morte. Óbvio, meu Deus do céu, uma perspectiva objetiva, né? Todas as vidas importam. Claro, pragmaticamente falando, todas as vidas importam. Mas a gente está falando de história, de sociedade, de política, onde pessoas são consideradas dignas de morte e outras são consideradas dignas de viver, pelo simples fato de carregarem elementos constitutivos de uma racialização que foi eleita por um poder hegemônico como sendo caracterizada como nefasta, como indigna de ser e estar no mundo. Então não dá para a gente pensar em justiça, não é possível, não é ético, não é sério, não é biófilo pensarmos em justiça sem entendermos a concepção de tratamento desigual para desiguais. Justiça é isso. Justiça é tratar desigualmente os desiguais, né? Equidade vem disso, do tratamento desigual para os desiguais. Pode passar, por favor? A gente vai trazer agora algumas ceras luxuosas de pensamento que vão nos ajudar a expandir o nosso pensamento e o nosso sentimento a respeito de decolonialidade, partindo, como eu disse anteriormente, do debate racial, que vai dizer tudo sobre essa operação da engenharia colonial, né, moderno-colonialista. Então, começamos com a Maria Aparecida Bento, com a Cida Bento, essa que é famosa por nos ajudar a compreender o que é a branquitude, né? A branquitude como lugar de nascedouro, constitutivo, empreendedor de privilégios para quem nasce nesse lugar, né? Vamos falar a respeito de um elemento importante que a Maria Aparecida Bento traz, entre tantas coisas importantes que ela pensa e diz e é, ela traz um elemento que nos ajuda a entender como é que funciona essa lógica perversa em relação ao outro, a esse que é considerado como outro, né? Pode passar, por favor. A Cida Bento vai falar de um negócio que ela chama de projeção patológica ou falsa projeção, né? Então, ela vai dizer, a partir da psicanálise, ela vai dizer que essa falsa projeção ou projeção patológica, ela está presente nas relações raciais hierarquizadas, na qual há uma transferência dos impulsos socialmente condenáveis do sujeito
para o objeto. E aí eu abro um parêntese, chamo a atenção de vocês, que não é de um sujeito para o outro. É a transferência dos impulsos socialmente abjetos, né, condenáveis, do sujeito para o objeto. Aí a Cida vai dar um exemplo para nós, vai nos ajudar a materializar isso, né? A elaborar isso melhor, quando ela vai dizer que quando alguém diz que uma outra pessoa quer lhe atacar sem ter prova nenhuma de que isso é uma verdade, nós podemos entender que há razões para suspeitarmos que, na verdade, é essa pessoa que afirma isso que tem intenções agressivas e vai procurar justificá-las pela projeção. Então, o medo branco do negro sobre a corporalidade negra, muitas vezes vai fazer com que o branco haja de forma violenta, agressiva, antecipando aquilo que ele, branco, desejaria fazer com esse negro, com esse indígena. É uma projeção patológica, porque ela é doentia, na medida que ela não tem elementos que a consubstancia, que garante a sua veracidade. E por conta disso, ela é patológica também, porque ela promove o mal, ela promove a violência. Então, é nesse sentido que a gente pode, a partir dessa reflexão da Cida Bento, compreender também a sofisticação desse ódio que é construído e é transmitido também culturalmente numa perspectiva colonial, racista, branco-hegemônica. Pode passar, por favor? E aí nós temos um outro intelectual importante que vai também fazer essa reflexão conosco, né, sobre as questões raciais e esse exercício colonial, utilizando o racismo como sua engenharia operacional, né? Então existe um bloco hegemônico racista que só pode ser superado a partir de uma educação antirracista para as relações étnico-raciais. E aí eu trago para vocês uma categoria que eu trabalho na tese, que é a EARE. Nós temos e conhecemos e sabemos da importância da ERE, Educação para Relações Étnico-Raciais. Mas os exemplos subsequentes vão mostrar para nós que não há garantia nenhuma, não há nenhuma garantia que uma educação para as relações étnico-raciais necessariamente é antirracista. Portanto, precisamos garantir que esse elemento seja o fulcral, seja o principal da educação antirracista, ou seja, o antirracismo. Então, o racismo estrutural e estruturante, né, ele vai antecipar a biografia de pessoas negras indígenas. E nessa perspectiva, também vai atuar no ataque a essas subjetividades, né, destinando essas pessoas a um não lugar, trabalhando, né, lançando invectivas para garantir o apagamento, na tentativa de apagar esses sonhos, essas potências, essas possibilidades que essas subjetividades negras, indígenas, têm em si, na qualidade de humanos que são. Então, em Pele Negra, Máscaras Brancas, o Fanon faz essa reflexão importante. E eu sempre chamo a atenção dos alunos que cuidado na hora de falar o nome do livro. Porque se você atrapalhar o nome do livro, você mata todo o pressuposto político epistemológico do livro. Se você fala peles negras, máscaras brancas ou máscara branca, você matou o livro. Porque é importante a gente lembrar que cada negro, cada negro, cada negra, cada indígena, muitas vezes se vale de várias máscaras para não morrer. É sobre sobreviver. É aquele sujeito que não consegue usar trança e ele aí faz o quê? Ele corta o cabelo para poder ter emprego, para poder trabalhar, para poder ser aceito pela família do namorado, da namorada. Quer dizer, são sacrifícios de ataque à sua própria identidade, uma espécie de autofagia identitária, que muitas vezes os negros e indígenas fazem para sobreviver, para não serem aniquilados, para não serem submetidos a essa zona do não ser que o Fanon fala.
Nós não queremos ficar nesse lugar. Nós queremos respirar. Nós queremos respirar, assim como o George Floyd e tantos outros negros indígenas nesse mundo. E muitas vezes, para respirar, é preciso, às vezes, muitas vezes, a gente se submeter a determinadas violências, onde a gente abre mão de elementos dignitários para podermos garantir a sobrevivência. E aí uma educação antirracista para as relações étnico-raciais vai subsidiar esses sujeitos a partir de um letramento racial crítico, no qual uma consciência negra lhe proporcionará elementos, ferramentas, tecnologias de manutenção da vida e de defesa da dignidade. Eu estou falando aqui também de aquilombamento, que é um conceito importante, trazido pelo Abdias Nascimento, e é fundamental para a existência de grupos que sofrem tentativa de subalternização. Pode passar, por favor? Então é isso. Para Fanon, não há uma separação entre questão racial e questões socioeconômicas. Ele não consegue distinguir isso, né? Ele usa, ele dialoga com o pensamento marxista, mas sem perder de vista que a dimensão racial é definidora, é a garantidora desse status quo perverso que o poder hegemônico branco, racista, patriarcal, tenta opera, né, durante séculos. Então, a opressão econômica está diretamente relacionada à opressão racial, no pensamento fanoniano e no nosso, né? Ele vai dizer que nas colônias o conflito principal era entre colonizadores e colonizados, não apenas entre burguesia e proletariado. Hum? Não é só uma questão de classe, há uma questão também de posicionamento garantido por uma racialização, né? Ou, se vocês preferirem, por uma subracialização de um grupo, né? A partir de um outro hegemônico. Então, o pensamento marxista vai ser importante para que nós entendamos como o colonialismo explorava e oprimia os povos negros, e por que não dizer indígenas também, né? Durante muito tempo, colonizados. As ideias de Marx, com as quais dialoga o Fanon, sobre luta de classe, exploração econômica, vai ajudar a entendermos que nas colônias a divisão principal não era só entre ricos e pobres, era sobretudo entre brancos e negros, colonizadores e colonizados, respectivamente. O marxismo vai ser considerado como uma ferramenta útil, mas Fanon chama atenção. É preciso levar em conta o racismo e a dominação colonial a ele atrelada para que consigamos explicar e entender plenamente a realidade desses países que sofreram colonização. Pode passar, por favor. Aí a gente vai ter, falando de ontologia, né? A gente tinha falado um pouco disso antes, a gente vai ter uma reflexão crítica, uma cosmopercepção importante que nos ajuda, que corrobora com esse debate, a partir da filósofa Aparecida Sueli Carneiro, vai falar de uma outra coisa importante, que é a chamada ontologia da diferença, dada a partida do dispositivo de racialidade. Vejamos o que nos chama a atenção, Sueli Carneiro. Pode passar, por favor? Na primeira parte do livro dela, intitulado Poder, Saber e Subjetivação, Sueli Carneiro, ela vai falar que há um dispositivo de racialidade no Brasil. Um dispositivo que, ao ser acionado, né, vai articular poderes, saberes e modos de subjetivação, produzindo formas de subalternização, de assujeitamento e exclusão sobre quem? Sobre essa população que sofre tentativa de subalternização, invectivas de apagamento, enquanto reproduz a hegemonia branca nos espaços de poder. Então, ela vai dizer, né, quando ela fala sobre esse dispositivo de racialidade, ela vai dizer que esse dispositivo ele vai acionar, ele vai produzir uma ontologia da diferença. Né? Na esfera ôntica vai ser construída essa ideia de diferença na perspectiva negativa da diferença. Né? No sentido de que vai promover uma divisão entre o eu e o outro.
onde eu é aquele que afirma e se afirma a partir da negação e da subalternização desse outro. Então, quem tem esse poder? Quem se sabe no direito de estabelecer esse poder de dizer eu sou eu e aquele lá que não é parecido comigo, que não, portanto, não compartilha comigo dos mesmos princípios e valores, esse é o outro, o inferior. É o que não chegou no nível de evolução. Então, o dispositivo de racialidade, para a Sueli Carneiro, também vai produzir uma dualidade entre positivo e negativo, tendo na cor da pele o fator que vai identificar quem é gente, quem é humano, quem é o normal. E a brancura será a sua representação. O referencial, o paradigma desse normal, desse bem, desse bom, vai ser a brancura, vai ser o coletivo de componentes raciais brancos, dados numa perspectiva europeizante, de estética, de beleza, de olhar, de pensamento, de cosmopercepção. Pode passar, por favor. E aí nós temos uma outra intelectual, essa trabalha muito com as tecnologias educacionais, os livros didáticos. Ela se debruça para estudar como os livros didáticos servem justamente como podem, né? Servir como ferramentas justamente de manutenção de uma lógica racista. A Ana Célia da Silva. E vejam, tem uma ilustração que a gente vai ver agora que fala muito sobre isso, né? A importância do letramento racial crítico, porque o letramento racial puro, simples, muito pelo contrário, não só não garante o antirracismo, como pode ser reforçador, fortalecedor dele. Pode passar, por favor? O livro didático, vocês estão vendo duas figuras aí, né? São duas figuras. E uma delas, a pergunta à criança é recomendada a circular. Circule. A resposta da criança é fazer um círculo nas pessoas que estão felizes. E aí tem duas mesas, né? Para quem não está vendo, tem duas mesas com duas famílias, formadas por três pessoas, pai, mãe e filho. E aí, quem são as pessoas felizes, sorridentes, né? Com roupas coloridas? São pessoas brancas. E as pessoas tristes são pessoas negras. Coincidência, será? Em mais uma dessas milhares de coincidências, temos um outro livro didático onde aparece pessoas que trabalham na escola. Quem são as pessoas que trabalham na escola? Cubra o pontilhado que liga cada profissional ao seu local de trabalho. Aí tem uma mulher branca, um homem negro e outra mulher branca. E aí tem as ligações. E a pessoa negra é a única que utiliza um utensílio, que tem na mão um utensílio de trabalho. Esse utensílio de trabalho é uma vassoura. Então, eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa muito perversa que a colonialidade do saber faz, né, que é operar na esfera ôntica dos sujeitos. A gente está falando de livro didático para crianças. Então, essas crianças que aprendem nesses livros didáticos, que aprendem por esses recursos racistas de construção de pensamento, elas estão passando por um processo de educação para relações étnico-raciais. Isso é educação para relações étnico-raciais. Elas estão sendo educadas a se relacionar racialmente numa posição de subserviência, de submissão, de inferiorização. Isso é educação. O que é que Hitler fez em Auschwitz? O que é que Hitler fez? Né? O que significa aquele portão lá? O trabalho liberta. O que é isso? Isso é educação. Isso é uma forma, uma tecnologia de educação. Agora, nem toda educação é biófila. Nem toda educação é comprometida com a expansão do pensamento, com a liberdade do ser. Muito pelo contrário. Tem educação que é necrófila. As universidades são constituídas sob a base de um pensamento colonial. A gente tem o quê? Defesa, prova, grade curricular. É uma lógica de submissão, de subserviência, onde se coloca corpos numa posição de inferioridade e outros soberania absoluta, onde nada lhes acontece. Muito importante que a gente preste atenção
como está sendo formado, formalizado, né, consubstanciado esse nosso letramento racial. Será que é crítico mesmo? Será que nós conseguimos ter a sensibilidade, a educação sensível do olhar para perceber essas filigranas? Porque assim como o racismo, as relações sociais, interpessoais, elas vão se transformando ao longo do tempo, o racismo também vai se sofisticando. Ele vai se tornando cada vez mais complexo para atingir pessoas específicas em lugares específicos. O racismo que eu sofro como professor universitário não é o mesmo racismo que uma pessoa que faz a limpeza da universidade sofre. São racismos diferentes, todos são perversos, todos são comprometidos com a morte. Mas o grau de sofisticação obedece mecanismos operacionais. Então, é muito importante que nós tenhamos esse letramento racial crítico para conseguirmos perceber essas sofisticações. Passar, por favor. Eu faço questão absoluta de enfatizar para todas e todos aqui que estão nessa conversa, que a partir de agora vocês vão ver pessoas que poderiam estar na mesa do bar conosco, num restaurante jantando. Poderia ser um primo, um parente, um familiar, um namorado, um amigo. São pessoas, minha gente, trabalhando no exercício do cumprimento de uma legislação antirracista. São pessoas que leram a Lei 10.639, a Lei 11.645 e estão trabalhando para colocar essa legislação em prática no seu trabalho. Quero que vocês guardem, por favor, essa informação. Por favor. O que vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem? Tem uma professora que está numa aula tentando dizer para os alunos que existe humanidade em pessoas negras. É preciso valorizar as mulheres negras. E qual o recurso que ela utiliza? Blackface. Uma professora em Minas Gerais, da rede pública, ela faz esse blackface. E é isso, vira um escândalo, cai nas redes sociais, vira um escândalo, ela vai e paga correndo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, é a motivação. Não é o suficiente, né? Boa vontade, bom coração, a intenção, isso não é suficiente. É preciso um letramento racial crítico, gente. É preciso uma reflexão crítica. Senão, de novo, vamos estar reproduzindo aquilo que condenamos. Acho alunos, né? Eu coloquei essa tajazinha aqui para preservar a imagem, minimamente a imagem das crianças, né? Mas são alunos do quarto ano da Escola Municipal de Ensino Público, né? Maria do Rosário, Arcuri de Oliveira Campos, né? Lá em São Paulo, e fizeram uma apresentação especial quando? No mês da consciência negra, porque aí é outra coisa importante, viu? As escolas, né, e as universidades também, né, alguns professores universitários, quando vão trabalhar a questão negra, muitas vezes, não raro, partem dos navios negreiros, partem da escravização, partem da religiosidade tida e a vida numa perspectiva coisificante, objetificada, né? Eu não sei quantas escolas trabalham esse letramento racial crítico a ponto de uma professora chegar numa sala de aula e dizer que antes da Europa já existia aqueduto na cidade de Ilê e Fé. Eu não sei. Eu não sei quantas. Eu só vim conhecer história de África numa perspectiva contra-hegemônica na universidade. Não sei se aconteceu isso com você, Júlio, também. Lá na história da África, no curso de museologia, com o professor Vladimir Zamparoni, né? Enfim, com alguns professores que ministravam essas aulas, e eu dizia, meu Deus, grande império do Zimbábue. Eu nem sabia que o Zimbábue um dia teve um grande império, né? O que existia no Congo? Parece que o Congo belga, sempre foi belga, né? O que existia antes? O que essas pessoas faziam? Quem eram essas pessoas que eram arrancadas de suas terras e trazidas para o Brasil e outros países na condição de escravizado? Eram o quê? Eram pessoas que eram pegas na selva, né? Tal, né? É essa lógica, de novo, esvazia de humanidade para justificar a violência, a dominação. Então, é chocante para alguns estudantes, mesmo universitários,
Eu digo que foram escravizados médicos, poetas, advogados, bailarinas, químicos, físicos, professores universitários, assim como eu, que estou aqui falando com vocês, eu falo em sala de aula, foram escravizados. Quem diz isso para gente? Os livros didáticos não dizem. Como diria o Carlinhos Brau, os livros não são sinceros, né? Então, a gente precisa dessa educação antirracista para as relações étnico-raciais, sendo esse antirracista uma intervenção não semântica, política nesse debate, nessa reflexão. Vou passar, por favor. E vem uma sucessão de exemplos que a gente vai dizer, meu Deus, né? Isso existe. De novo, uma professora querendo aplicar, por favor, eu quero que vocês pensem que são pessoas que não elegeram Bolsonaro, não votaram no Bolsonaro. Essas pessoas não votaram no Bolsonaro, né? São pessoas que estão tentando aplicar a legislação. Essa mulher faz o quê? Ela usa o blackface para valorizar o que ela chama de valorizar, né? Homenagear as namoradeiras. Eu não sei se em Portugal tem isso, Judite, essas bonequinhas que ficam na janela lá com a mãozinha. No Brasil tem vários lugares, né, que tem essas. Aí cada um chama de uma coisa, né? Namoradeira, Maria Fuxiqueira, eu já ouvi vários nomes. Mas ela está tentando dizer que, olha, tá vendo? A estética negra é importante, é bonita, vamos homenagear. Então, essa mulher, ela partiu de uma ideia de combate ao racismo, mas a estratégia, mais o empoderamento, mais os fundamentos do sente-pensamento dela não foram antirracistas. Então, a famosa célebre frase, né, da Angela Davis, que eu ouço negros e baianos, né, falando: não basta só não ser racista, é preciso ser antirracista. Mas o que é ser antirracista? O que é? Começa com apontar para o outro, né? Eu não, eu sou branco, mas não sou. Eu não. O outro é. Então, se você chega numa sala de aula, como eu faço isso, olhe para as pessoas e digam: vocês, pessoas brancas dessa sala, todas vocês são racistas. Né? A pessoa escuta que a mãe dela está em algum lugar que não é legal. Né? Porque o debate racial vai para esse lado, as pessoas levam para o lado da moral. Né? Quando, na verdade, você pode ser um ótimo filho, o melhor amigo, vegano, entendeu? Não usar lixo, ser a pessoa mais fofa do mundo e ser racista. Porque uma coisa não tem a ver com a outra, não é desse lugar, não é do campo da moral, da bondade, não é sobre isso. É sobre uma cultura, é sobre uma educação perversa que é aprendida e é transmitida de geração para geração por uma lógica perversa de saber, né? Então a gente precisa ter essa compreensão e levar a sério a ideia de educação antirracista para as relações étnico-raciais. Passar, por favor. Esse, para mim, é o mais gritante, assustador, se é que a gente pode hierarquizar perversidades ou equívocos perversos. Esse, para mim, é o carro-chefe. Vocês estão vendo nessa imagem aí, espero que todos estejam vendo, né? Uma reprodução de um game, é um jogo. Uma professora de história, uma professora doutora de uma universidade pública do sul do país, ela criou um jogo, um game. Ela é da Universidade Federal do Paraná, professora de história. Em sala de aula, ela cria um game e joga para a turma para trabalhar o horror da escravização. Como era perversa a escravização. Então ela cria um game cujo objetivo, um game que se passa na fazenda, né? Um jogo de computador, vou ler aqui, um jogo de computador apresentado para alunos de história, que se passa em uma fazenda, no período da escravidão no Brasil, e o jogador controla um senhor de engenho. Repare, o jogador é um senhor de engenho, que pode punir os escravos, e aí a gente vai usar o termo que foi utilizado por ela, né? E pela reportagem, que usa essa posição de senhor de engenho no jogo para punir os escravos com um chicote, caso eles não trabalhem. Aí vocês perguntam, mas meu Deus, é uma doutora, uma historiadora, como é que ela pode fazer uma coisa dessa? E ela quer ser antirracista, não, 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 não. Sabe qual foi a argumentação dessa senhora? A argumentação dela é que ela queria mostrar o horror da escravização. É uma pedagogia do horror. Ela está trabalhando a partir de uma pedagogia do terror, do horror. Causar horror nas pessoas. Só que quem causa horror, né? Quem está causando horror é ela.
professora, educadora, usando o espaço da sala de aula para promover uma lógica perversa, para dizer que você pode ser um senhor de engenho, pode capturar, pode açoitar, colocar num pelourinho, num tronco, e açoitar um sujeito. Minha gente, isso produz o quê? Nesse solo nasce o quê? Então, vocês estão entendendo que todas essas pessoas estão trabalhando com educação para relações étnico-raciais, mas não uma educação antirracista? Vocês estão percebendo, estão acompanhando essa reflexão? É por isso que a gente está garantindo politicamente, defendendo a ideia de uma educação antirracista para relações étnico-raciais. Porque antes de pensar em educação, antes de escolher quais são as tecnologias, as ferramentas, os pressupostos teórico-metodológicos que vão ser utilizados para operacionalizar esse processo de ensino-aprendizagem, o sujeito precisa saber quem ele é, onde ele está, que espaço-tempo ocupa, que território de identidade, que localismo identitário ele tem e com quem ele quer dialogar. É fundamental. Por isso que eu insisto, precisa começar no ser, precisa começar no ser esse processo de decolonialidade e de antirracismo. Precisa começar na sua relação consigo mesma, com os seus valores, com os seus princípios, aquilo que é a sede dos seus sentimentos, aquilo que te move. Porque se a gente está falando de processo, de devir, a gente está falando de movimento, a gente está falando de cotidiano, a gente está falando de dia a dia. Então, é muito importante a gente entender a estruturação do racismo e que lugar a gente ocupa nessa perspectiva. Se a gente é uma força contrária que está tentando destruir essa máquina ou somos corroboradores. Pode passar, por favor, Ju? Aí nós temos a Lélia Gonzalez, né? Doutora agora, por favor, vamos respeitar. Doutora Lélia, que vai chamar a atenção para a gente de uma mefricanidade. Lélia não está no grupo Modernidade e Colonialidade, né? Ela não fez parte desse grupo. Mas a gente precisa dizer que Lélia é um pensamento decolonial. Porque o pensamento decolonial, ele não está preso a um espaço-tempo. Está relacionado a agências, agenciamento, cosmopercepções e ações a partir dessas cosmopercepções. Então, Lélia vai dizer que, para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria criada por ela, a mefricanidade, vai incorporar todo um processo histórico de intensa dinâmica cultural, e aí ela está falando de interculturalidade crítica também, né? Adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas, que é afrocentrada. Seu valor, ou seja, da americanidade, o valor metodológico dela, na concepção da Lélia, se localiza no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades que se formaram na determinada parte do mundo. Então, para Lélia, essas diferenças nossas, dessa América que também é indígena e que também dialoga com a África, que atravessa os mares e chega até aqui e constitui essa base da nossa identidade, né? A gente tem um elemento que nos une e a gente precisa reforçar essa condição de americanidade. Compartilhamos esses elementos, somos unidos por sermos diferentes. A nossa igualdade está na nossa diferença. Celebrada em todos nós. O Júlio falava no começo, né? A gente falando lá que os latinos, a gente aponta para lá. Porque a música, eu preciso aprender música latina, Gilberto Gil faz o quê? O que é que o funk é? Não é música latina? O que é que o samba é? Bossa nova é o quê? Música latina. Então a gente precisa também se reconectar com essa nossa centralidade américa ladina, né? Essa capacidade de sermos ladinos, de sermos decoloniais na criação de mandingas para sobreviver, de construir tecnologias, ferramentas para mantermos nossa vida e da nossa coletividade. De novo, o aquilombamento, né? De novo, a filosofia Ubuntu, que é uma ferramenta absolutamente radical de enfrentamento do capitalismo, né? Se o capitalismo celebra, festeja a competitividade, o individualismo,
a filosofia Ubuntu vem dizer: sou porque somos. Eu só vou celebrar se todo mundo estiver comigo, se todo mundo celebrar. Então, esse princípio é mantenedor de vidas. Nós só estamos vivos porque nos aquilombamos. E esse aquilombamento, como todo movimento negro, está aberto para quem quiser, não só para pessoas negras. Pessoas brancas também podem se aquilombar conosco, desde que elas não sejam signatárias da sua própria branquitude. Como diria a Sueli Carneiro, já ouvi também outros intelectuais falando isso, eu adoro. Nós negros, nós negras, indígenas, precisamos muito dos brancos traidores. Esses são os nossos aliados. Os brancos traidores. Esses a gente pode confiar. Esses que são brancos, têm privilégio, não vivem na culpa, mas não são signatários da sua branquitude. Já ouvi Cronos. Tá bom, Cronos? Pode passar, por favor? Mais uma vez, Lélia, chamando atenção para uma outra perspectiva importante, que é o nosso português. Aquilo que a gente chama de defeito, que a branquitude e o poder hegemônico chama de defeito, na verdade é o quê? Característica. Não é defeito. Diferença não é problema. Né? Ela vai dizer do R, do L, que não existe nas línguas de povos africanos, e, portanto, quando a gente fala dessa forma, né, ignoramos que a presença do R no lugar do L nada mais é do que a marca linguística de um idioma africano, onde o L não existe. Então, quem é ignorante? Quem troca o L pelo R ou quem não conhece, não concebe, não tem acesso à complexidade e sofisticação da diferença. Muito importante que a gente tenha essa dimensão também, né? Pode passar, por favor? E aí eu trago esse mosaico aí. Eu acho que é muito importante para poder a gente pensar quais são as possibilidades de nós trabalharmos nas nossas aulas, nas nossas disciplinas, a presença negra. Meu Deus, será que eu tenho que ir para a África? Eu tenho que passar uma temporada, fazer uma pós no Congo, para poder dar uma aula? Gente, olha para a sua condição de brasileira, de brasileiro, de ladino-americano, de ladino-americana, que vocês vão ver de onde vem a concepção de sente pensar que o Fausto Borda utiliza? Vem de lá dos povos ribeirinhos colombianos. Então, não precisa ir para longe. A gente pode olhar para a gente e descobrir que o que a gente veste, o que a gente come, nosso corpo é África. Nosso corpo é indígena, tem elementos que nos constituem a nossa identidade, a nossa cultura, o nosso sentimento. A gente tem dengo. Dengo não é uma palavra brasileira. Dengo não veio de Portugal, não veio de Espanha, veio de África, né? O moleque, o caçula da família, o chinelo que a gente calça, a mochila, o batuque que a gente faz, que gosta, a zoeira, tudo isso são palavras, mais do que palavras. Se a gente for pegar o Vygotsky, né? Linguagem é pensamento. Então, ajudam a construir um pensamento, uma cosmopercepção. Então, é muito importante a gente se conectar com isso para entender o valor da participação, não contribuição, participação negra e indígena na nossa Constituição, na formação do nosso Estado-nação. Pode passar, por favor? Estou caminhando para o final. Eu estou chamando aqui a atenção para vocês de como começa, né, esse debate, esse conceito de colonialidade, e, por fim, o debate decolonial se firma, se consolida na década de 90, com esse grupo chamado Modernidade e Colonialidade, né, e que vai entender a colonialidade não se confundindo com colonialismo, né? Portanto, a gente não fala em descolonialidade, descolonização, né? A gente fala em decolonialidade, porque a gente entende que não é possível se livrar completamente do processo colonial. A gente foi colonizado por países europeus, né? Isso existe, isso é marca constituinte de nós. Agora a questão é, o que a gente faz com isso? Onde a gente coloca isso? Né? Que agenciamento crítico-político a gente faz com isso? Aí já é outra questão. Pode passar, por favor? Então, afinal, o que é decolonialidade? Decolonialidade, né, e não descolonialidade, nós utilizamos
por entendermos que decolonialidade vai se fundar na perspectiva epistêmica da impossibilidade de se transitar de um Estado colonial para um Estado não colonial, neutro, neutro, vazio de colonialidade, livre dos efeitos dessas marcas. Impossível, impossível nos livrarmos disso. Mas é possível confrontarmos. É possível construirmos uma outra relação com isso. Nos decolonizarmos. Já o conceito de descolonialidade se origina da ideia de descolonização, referente às experiências da independência das colônias africanas e asiáticas. Então, nós vamos concordar com o que diz a Catherine Walsh. O que, é que ela vai dizer? Que a luta contra os legados do colonialismo é contínua e complexa, para muito além da mera descolonização política, territorial, buscando a criação de alternativas, de formas outras de conhecimento em relações de poder. Não tem uma colonialidade como paradigma. A questão é não ter Europa e Estados Unidos como nosso referencial. Pode passar, por favor? Então, decolonialidade é uma política de insurgência e rompimento com o paradigma moderno colonial de entendimento do mundo que nega e ou rouba os direitos de existir, de ser, de estar desses corpos humanos considerados contra-hegemônicos e da natureza. A gente pode dizer que decolonialidade é um movimento. A gente está falando de movimento, de ação. Um movimento provocado por um sente-pensamento rebelde, insurgente, que se rebela contra a padronização que é imposta por uma monocromia de poder. E a palavra monocromia não está aqui de enfeite, não. É porque a gente está falando de uma só cor. É monocromático o poder hegemônico, que quer apagar todas as outras cores. É cafona. A colonialidade é, sobretudo, cafona, além de perversa. Monocromática. Né? Assim como a interculturalidade crítica está para a decolonialidade, a educação antirracista para as relações étnico-raciais está para o antirracismo, ou seja, se retroalimentam, se constituem dialética, se ressignificam pelo uso social, pela experimentação operacional em debate, em diálogo, em troca. Pode passar, por favor? O antirracismo é mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, como disse Caetano na canção O Índio. E como avançada tecnologia ancestral que é, para além da valorização das vidas negras e indígenas, que sim importam, para além da instalação de uma sociabilidade outra, para além da salvaguarda dos direitos humanos e da natureza, é no fazer-se antirracista que eu, particularmente, sempre penso que nós iniciamos essa derrocada do sistema mundo moderno capitalista. E, a partir de então, o reencantamento do mundo que virá. Virá que eu vi. Muito obrigado. A do pé.